Pronto. Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar a discussão sobre patologia de transplantes. Então, hoje será uma aula introdutória, certo? Eu vou apresentar em linhas gerais quais são os parâmetros morfológicos que nós utilizamos para fazer a avaliação de um rim transplantado, certo? De uma biópsia de rim transplantado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação de Banff, a importância desta classificação e quais são os principais parâmetros morfológicos que fazem parte dela. Pois muito bem, a gente não pode falar de patologia de transplante sem falar de Banff, certo? Para quem não sabe, acredito que a maioria aqui saiba, Banff é uma cidade canadense localizada na província de Alberta, certo? E é uma cidade onde foi a cidade onde se iniciaram as discussões a respeito desta classificação, que foi e é uma classificação definida tanto por médicos patologistas, nefrologistas, cirurgiões. É uma classificação que objetiva a padronização de laudos histopatológicos de biópsias de enxerto renal. A primeira edição da classificação de Banff foi no ano de 1991, há exatos 30 anos na cidade de Banff, no Canadá. E a partir daí, foram realizadas reuniões a cada 2 anos para atualização da classificação. A última reunião, a qual eu tive o prazer de estar presente, foi no ano de 2019, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. E a próxima reunião estaria programada para este ano na cidade de Banff. Porém, ela foi postergada devido à pandemia, mas as reuniões acontecem a cada 2 anos. A classificação de Banff surgiu inicialmente apenas para o rim, mas hoje em dia existem parâmetros da classificação para transplante hepático, para transplante de pâncreas, para transplante cardíaco e para transplante pulmonar, certo? Então é uma classificação que surgiu para o rim, ela é mais desenvolvida, os critérios são mais bem estabelecidos para o rim, mas ela também pode ser aplicada em outros órgãos. E gradativamente ela foi passando por um refinamento dos critérios diagnósticos. A gente pode falar que a classificação de Banff é perfeita? Não. Mas nós podemos falar que a classificação de 2019, ela nos ajuda muito mais do que a classificação de 2013, ou 2015, ou 2017. Então, ela é dinâmica, o que gera algumas controvérsias, como, por exemplo, a aplicabilidade do marcador C4D, que já passou por várias revisões. Mas, enfim, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso quando nós formos comentando especificamente sobre cada um dos diagnósticos. A classificação de Banff, ela incorpora várias técnicas relacionadas à patologia, como a microscopia óptica. Eu esqueci de colocar aqui a imunofluorescência, que não é realizada rotineiramente para todo caso de transplante, mas pode contribuir. A imunistoquímica, que assume um papel fundamental no transplante, principalmente devido aos marcadores C4D e SV40. A microscopia eletrônica, que tem ganhado espaço gradualmente para a pesquisa de alterações incipientes relacionadas principalmente à rejeição mediada por anticorpos. E, por último, o exame de biologia molecular, como, por exemplo, a pesquisa de produtos de transcrição da célula endotelial ativada. São alguns dos parâmetros que têm sido gradativamente incorporados e aprimorados para a classificação. Quais são as vantagens da classificação de Banff? Por que ela é tão utilizada? Por que ela é tão aceita? Então, uma das principais vantagens é que ela é amplamente aceita e utilizada. Por meio daquelas letrinhas que geralmente vocês veem nos laudos de biópsia de transplante renal, eu consigo me comunicar com qualquer patologista que veja biópsia de transplante, de qualquer língua, ele vai entender aquele código e vai permitir uma maior padronização dos critérios diagnósticos e dos métodos
dos critérios utilizados para o exame das biópsias de enxerto renal. Então, uma das principais vantagens é a sua ampla aceitação e a padronização dos laudos anatomopatológicos, certo? Além disso, a classificação tem sido frequentemente validada, certo? Não só pela clínica, como também por estudos moleculares. Ela é útil para pesquisas científicas, porque ela tem critérios bem estabelecidos para os parâmetros morfológicos que são avaliados. Ela não é estática, existe uma atualização constante, um aprimoramento da classificação, e ela permite cada vez mais a integração clínico-patológica essencial para o diagnóstico no contexto do rim transplantado. As desvantagens da classificação. Infelizmente, a classificação de Banff ainda é muito dicotômica. Por exemplo, o diagnóstico de rejeição é presente ou ausente. Tudo bem que isso ajuda, mas existem os casos nebulosos, intermediários, que nós consideramos suspeitos, mas não podemos afirmar com maior veemência que se trata de um determinado diagnóstico. A classificação de Banff, ela não considera o espectro da lesão, ela considera ela apenas como tudo ou nada. Ela é de difícil assimilação inicial, tanto pelo patologista quanto pelo nefrologista. À medida que nós vamos vendo, analisando biópsias, aquela sopa de letrinhas, ela fica mais acessível. Mas no começo é um pouco difícil para que nós façamos a assimilação de todos aqueles critérios diagnósticos. Além disso, a classificação de Banff, ela é muito centrada nas lesões agudas. Existem poucos critérios diagnósticos para lesões crônicas. E os novos métodos que têm sido propostos para o refinamento diagnóstico ainda são caros, não padronizados e pouco acessíveis. A discussão para a classificação de Banff, para o aprimoramento da classificação de Banff, ainda é restrita a poucos centros. Eu não sei se algum de vocês que está aqui acompanhando hoje já foi a um encontro Banff, certo? É uma espécie de uma plenária, onde são apresentados todos os resultados de pesquisa dos últimos 2 anos e é feita uma discussão para o aprimoramento da classificação. Lembra muito, eu faço uma analogia, obviamente não é a mesma coisa, mas com o Congresso Nacional, certo? Todo mundo discutindo, levantando a mão, mas no fim das contas são poucos grupos que detêm, por assim dizer, a capacidade de mudar a classificação. E ela ainda é muito centrada na experiência de países que têm maior infraestrutura em pesquisa, o que, consequentemente, torna a classificação mais difícil para ser adaptada em países em desenvolvimento. Quais são as categorias diagnósticas da classificação de Banff? Pessoal, aqui eu estou usando a última classificação de Banff publicada no ano de 2020, um artigo de acesso aberto, gratuito, no American Journal of Transplantation. Quais são as 5 categorias propostas e atualizadas para a classificação de Banff? Banff 1 seria aquela biópsia com alterações normais ou não específicas. Banff 2 encontra-se a categoria alterações mediadas por anticorpos, onde nós temos a rejeição mediada por anticorpos e a positividade para C4D sem rejeição. Banff 3, alterações borderline suspeitas para rejeição mediada por células T. Banff 4, a rejeição mediada por células T, tanto aguda quanto crônica. E Banff 5, a nefrite por poliomavírus. Algumas pessoas podem perguntar, mas Banff 5 não era fibrose intersticial e atrofia tubular de etiologia indeterminada? Banff 6 não eram outras alterações sem relação com rejeição, como glomerulonefrites? Sim, se a gente pegar a atualização até o ano de 2017, estas eram as classes diagnósticas. Mas hoje, se nós pegarmos o último artigo com a atualização da classificação, nós teremos essas 5 classes diagnósticas. Quais são os parâmetros morfológicos avaliados pela classificação de Banff? Aquela sopa de letrinhas que caracteriza a classificação. São parâmetros glomerulares, intersticiais, vasculares, imunistoquímicos e ainda tem o parâmetro relacionado à infecção pelo poliomavírus, que é o PVL.
Todas essas letrinhas indicam alterações morfológicas, alterações observadas pelo médico patologista no exame microscópico. E elas são graduadas de 0 a 3. Então, você pode ter o G, que indica glomerulite, é graduado de 0 a 3, G0, G1, G2, G3. Essa graduação ela vai ser realizada conforme a intensidade da lesão e sua distribuição na representação de córtex renal da amostra. Então, hoje, o que eu vou apresentar? Um detalhamento sobre os principais parâmetros morfológicos da classificação e qual é a suspeita que eles levantam. Nós não podemos fazer diagnóstico apenas por um parâmetro morfológico. A classificação ela exige a integração não só de vários parâmetros morfológicos, vários critérios morfológicos, como também parâmetros clínicos e laboratoriais, como é o caso da pesquisa do DSA para a rejeição mediada por anticorpos. Então, eu vou entrar em detalhes sobre os principais parâmetros que nós utilizamos na análise patológica. Eu não vou detalhar, pessoal, o que é uma glomerulite 0, 1, 2, 3, o que é uma tubulite 0, 1, 2 e 3. Porque senão a aula ficaria muito extensa e cansativa. Mas eu recomendo que todos tenham no seu celular este artigo do ano de 2018, excelente, uma revisão que detalha todos os critérios morfológicos, o significado e a sua gradação. Eu que sou patologista, às vezes eu me perco. Como é que é mesmo? Como é que é mesmo uma arterite moderada? O que vai definir a porcentagem? Esse artigo me ajuda demais, eu tenho ele salvo no meu celular, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as principais alterações microscópicas que eu procuro ao avaliar uma biópsia de enxerto renal. A primeira delas, é a primeira que eu vejo. Geralmente, quando a gente pega uma biópsia renal, a gente vai logo para onde? Para o glomérulo, certo? No contexto da biópsia de enxerto renal, qual é a primeira alteração que geralmente eu procuro? Glomerulite. O sufixo "ite" indica inflamação. Qual é o conceito de glomerulite? É a oclusão parcial ou completa de um ou mais capilares glomerulares por infiltração leucocitária. Pode ser uma infiltração de linfomononucleares, linfócitos e monócitos, ou de polimorfonucleares, como neutrófilos. Só que para que caracterizemos uma glomerulite, deve haver ainda alterações reativas em células endoteliais. As células endoteliais, a gente discutiu microangiopatia trombótica, é uma alteração microscópica semelhante. As células endoteliais, elas ficam tumefeitas, com acúmulo intracelular de líquido e tendem a provocar uma semioclusão do lúmen das alças capilares glomerulares. Quando eu observo uma glomerulite, o que essa glomerulite pode indicar? A principal suspeita, quando eu observo glomerulite, é de que aquela alteração esteja associada à rejeição mediada por anticorpos. Glomerulite é um indicativo de inflamação microvascular. E quando nós pensamos em inflamação microvascular, devemos pensar em rejeição mediada por anticorpos. Eu diagnostico rejeição por anticorpo apenas pela glomerulite? Não, mas é muito difícil eu diagnosticar uma rejeição sem glomerulite. Então, eu vi glomerulite, eu tenho que pensar em rejeição mediada por anticorpos. Outras condições também podem estar associadas à glomerulite, como a rejeição mediada por células T, embora seja menos comum, e glomerulonefrites. Se a gente for pensar, uma glomerulonefrite e uma glomerulite são alterações microscópicas muito semelhantes. A diferença é que uma está associada ao rim transplantado e outra ao rim nativo. Mas glomerulonefrites que comprometem o enxerto vão dar uma alteração microscópica muito semelhante àquela glomerulite relacionada à rejeição mediada por anticorpos. Ambas as alterações estão associadas à inflamação no compartimento glomerular.
O que é a glomerulite ao exame microscópico? Então, ao exame microscópico, eu costumo observar que os glomérulos com glomerulite são glomérulos aumentados e com celularidade aumentada. Lembra muito uma glomerulonefrite, aquele glomérulo hipercelular aumentado. E quando a gente vai ver no maior aumento, a coloração de PAS ajuda muito, nós vamos observar que existe uma oclusão das alças capilares, por infiltração de células inflamatórias e também por alterações reativas endoteliais. O endotélio ele fica mais saliente, a gente consegue observá-lo com mais facilidade. Então, a glomerulite não é apenas a célula inflamatória, é a célula inflamatória e a alteração reativa na célula endotelial. A glomerulite é graduada de 0 a 3, conforme o percentual de glomérulos que não estão globalmente esclerosados e que apresentam glomerulite, ok? Então, aqui nós temos duas fotomicrografias mostrando essa infiltração por células inflamatórias. Geralmente, na glomerulite, nós observamos linfomononucleares, linfócitos e monócitos e alterações reativas em células endoteliais, levando à semioclusão das alças. O próximo parâmetro morfológico que eu sempre procuro no glomérulo é a presença de duplicações de alças glomerulares, que atende pela abreviatura de CG. Percebam que a abreviatura de glomerulite é G. A abreviatura de duplicação de alça glomerular é CG. O C indica cronicidade. O conceito de uma duplicação são duplos contornos ou multilaminação da membrana basal no glomérulo mais afetado. Este score da classificação de Banff deve ser preferencialmente avaliado com base nas colorações de prata, Jones e PAS, que são as colorações que melhor avaliam a membrana basal. Então, quando eu pego uma biópsia de um enxerto renal, eu olho a prata e eu vejo, tem duplicação de membrana basal. O que pode estar associado à duplicação de membrana basal em uma biópsia de enxerto renal? Principalmente, a nossa principal preocupação é com rejeição mediada por anticorpos na sua forma crônica, mas outras condições, como uma microangiopatia trombótica não relacionada à rejeição e uma glomerulonefrite membrano-proliferativa no enxerto, também podem apresentar duplicações de alças glomerulares. Este padrão morfológico é chamado de glomerulopatia crônica do transplante. É uma condição, é um diagnóstico patológico caracterizado pelas duplicações de alças e que pode ter relação com rejeição mediada por anticorpos, na sua forma crônica. Não se esqueçam, a abreviatura é CG, C de crônico, G de glomérulo. Aqui nós temos dois exemplos de glomérulos com duplicações de alça, certo? Aqui nós podemos observar na coloração de prata, principalmente na porção periférica do glomérulo, a presença de duplos contornos de alças capilares glomerulares, e aqui nós temos um outro glomérulo. Percebam que aqui as alças estão mais corrugadas, o que indica um aspecto isquêmico crônico que pode estar associado à glomerulopatia crônica do transplante. Então, peguei uma biópsia de enxerto, vi alça glomerular duplicada, eu vou ter que procurar com muito mais afinco alterações que permitam o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. É um somatório de critérios, teremos uma discussão apenas para rejeição mediada por anticorpos. Temos também uma outra alteração morfológica, que é a tubulite. Qual é o conceito de tubulite? É o infiltrado de células inflamatórias no interior dos túbulos. O sufixo "it" indica inflamação. Tubulite, inflamação dos túbulos, geralmente por linfócitos que ultrapassam a membrana basal e vão agredir as células epiteliais tubulares. É importante que o patologista mencione se essa tubulite compromete túbulos viáveis ou atróficos. Quando compromete túbulos viáveis, nós utilizaremos a abreviatura T. Quando compromete túbulos atróficos, nós utilizamos a abreviatura T-IFTA, certo? Que é tubulite em túbulos atróficos. Então, eu, patologista, observei uma biópsia de enxerto renal tubulite. Quais são as minhas suspeitas que eu vou ter que considerar, avaliar, afastar? São 3.
A primeira, rejeição mediada por células T, que vai se caracterizar como uma inflamação intersticial muito importante com tubulite moderada ou acentuada. Mas eu tenho obrigação de afastar, pedir informações clínicas, fazer imunistoquímica para afastar a possibilidade de nefrite intersticial por poliomavírus, por BK-vírus. Eu preciso de perguntar para o clínico qual é a viremia do paciente, se tem diagnóstico prévio, certo? Se tem uma imunistoquímica prévia, e eu devo fazer a imunistoquímica para o antígeno SV40, que confirma o diagnóstico de nefrite por BK-vírus. Uma outra alteração que pode dar tubulite é a pielonefrite crônica, mas geralmente é uma tubulite mista, que tem linfócitos e polimorfonucleares. Então, aqui nós temos a representação microscópica de uma tubulite. Como é que a gente faz o diagnóstico de tubulite? Percebam que a coloração de PAS, ela delineia, ela delimita a membrana basal peritubular. E a gente observa células inflamatórias que adentram estes túbulos, a gente observa falhas de continuidade da membrana basal peritubular e a presença de células inflamatórias agredindo o epitélio tubular. Aqui nós temos uma tubulite já considerável, uma tubulite moderada, e aqui uma tubulite acentuada. Percebam aqui a membrana basal peritubular e a presença de frequentes linfócitos dentro do túbulo. Quando eu observo essa alteração, eu constato o diagnóstico de tubulite. Eu constato rejeição? Não. Constato tubulite, e aí eu vou procurar outros parâmetros morfológicos, informações clínicas, e vou fazer imunistoquímica para SV40 para considerar os diagnósticos diferenciais. Inflamação intersticial, que atende pela abreviatura I. Qual é a definição de inflamação intersticial? É o percentual de inflamação em córtex renal sem fibrose. Percebam que as alterações são principalmente de córtex. São poucos parâmetros que nós podemos avaliar na medula renal. Um deles é o C4D. Mas a grande maioria dos parâmetros morfológicos envolvem uma adequada representatividade de córtex, com, no mínimo, 10 glomérulos e 2 vasos de médio calibre. Quando eu observo uma inflamação intersticial no córtex, o que isso pode sugerir? Infelizmente, a inflamação isolada é uma alteração muito pouco específica. Ela pode estar associada à rejeição, a infecções, a lesão de isquemia e reperfusão com necrose tubular aguda, a toxicidade medicamentosa, a presença de inflamação intersticial. Por si só é uma alteração pouco específica. A gente tem que procurar, obviamente, quando eu observo um enxerto com muita inflamação intersticial, o que eu vou pensar? Provavelmente tem uma rejeição. Qual é a rejeição que mais inflama o interstício? É a rejeição mediada por células T. Então eu vou procurar outros parâmetros que indicam rejeição. Mas a nefrite por poliomavírus também pode cursar com uma nefrite intersticial bem exuberante no paciente transplantado. Então, aqui nós temos uma área de inflamação intersticial. Percebam que eu estou no córtex, aqui a gente está vendo os túbulos proximais com sua borda em escova, e uma inflamação no interstício. Lembrar, inflamação intersticial a gente gradua no córtex sem fibrose. Se for córtex fibrótico, a gente tem outro parâmetro. E a gente pode até observar aqui alguns focos de tubulite, uma tubulite mais leve, mas aqui a gente observa um linfócito dentro do túbulo, ultrapassando a membrana basal peritubular. Além disso, em toda biópsia, não só no paciente transplantado, mas no rim nativo, a gente deve avaliar a fibrose intersticial. O que é a fibrose intersticial? É a porcentagem de área cortical com fibrose, excluindo região subcapsular. No enxerto renal, a gente não deve avaliar a fibrose pelo córtex subcapsular, porque é um córtex naturalmente inflamado e com fibrose. O que vai significar a presença de fibrose intersticial? Nada mais do que dano crônico ao enxerto. Não é uma alteração específica. Ela pode surgir já no primeiro ano pós-transplante, certo? À medida que aquele enxerto vai aumentando o tempo de transplante, ela tem uma maior relação com fenômenos aloimunes, com diagnóstico de rejeição.
mas ela pode surgir já nos primeiros meses pós-transplante, como fruto, por exemplo, da lesão de isquemia reperfusão. É muito importante, quando a gente pega uma biópsia com fibrose precoce nos primeiros meses pós-transplante, que nós afastemos a possibilidade de que seja uma doença proveniente do doador, certo? Um doador que já tinha algum grau de fibrose renal. Aí a gente tem que avaliar se fez biópsia de congelação, se fez de tempo zero, se fez alguma biópsia mais precoce no pós-transplante imediato. Isso ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial. Aqui é uma escala visual, gente, que mostra como que a gente calcula a porcentagem de fibrose intersticial no córtex. As áreas de fibrose aqui são as áreas amarelas, certo? Aqui nós temos duas escalas de representação para o córtex sem glomérulos e para o córtex com glomérulos. A fibrose de uma forma mais multifocal e de forma mais contínua, certo? Então aqui nós temos em escala visual, quando a gente pega aquele fragmento filiforme de biópsia renal, como a gente vai graduar a fibrose? Em fibrose discreta, leve, moderada ou acentuada. A gente considera acentuada quando mais de 50% do córtex não subcapsular apresenta sinais de fibrose. E o que é a fibrose intersticial? Eu vou passar para o próximo slide, depois eu volto para esse. É aquela fibrose que a gente vê na coloração tricromo de Masson, certo? São as áreas onde habitualmente os túbulos estarão mais atróficos, diminuídos, com epitélio retificado, e existe essa proeminência de tecido que pode ser tanto azulado quanto esverdeado. Depende da contracoloração que você utilizar, certo? Pode ser esverdeada ou pode ser azulada. A fibrose intersticial geralmente está acompanhada da atrofia tubular. Percebam qual é a letra para identificar a tubulite? É o T. E a atrofia tubular? CT. C de crônico. Qual é o conceito de um túbulo atrófico? É um túbulo que tem redução do seu diâmetro, achatamento de células epiteliais, perda de borda em escova e espessamento da membrana basal peritubular. O que sugere a atrofia tubular? Uma alteração um pouco específica, geralmente está acompanhada por fibrose e indica dano crônico ao interstício. Vocês podem me perguntar, pode ter atrofia tubular sem fibrose intersticial? Pode. Tem um tipo de atrofia tubular, que é a atrofia tubular de padrão endócrino, certo? Porque lembra córtex de glândulas endócrinas, como adrenal, paratireoide. Ela pode indicar a presença de alterações vasculares crônicas, como estenose de artéria renal, embora não seja uma associação patognomônica, mas sim, pode haver fibrose intersticial sem atrofia tubular e pode haver atrofia tubular sem fibrose, embora mais comumente essas duas alterações caminhem juntas. Agora nós vamos falar sobre um outro parâmetro intersticial, que é o total de inflamação cortical. O que é o total de inflamação cortical? O nome é bem intuitivo. É o percentual de córtex com inflamação, incluindo áreas viáveis e com fibrose. O parâmetro I, inflamação intersticial, considera apenas as áreas viáveis. O total de inflamação considera áreas viáveis e de fibrose. O que significa basicamente? Ele representa com maior fidedignidade o envolvimento do córtex por inflamação. Antigamente, a gente só graduava o córtex viável. Hoje, a gente pode graduar o viável e o fibrótico em conjunto. E tem uma melhor associação com o diagnóstico de rejeição mediada por células T. Não muito antigamente, a gente graduava rejeição mediada por células T só pelo interstício viável. Hoje a gente também observa as áreas de fibrose, a porcentagem de inflamação nessas áreas de fibrose e o total de inflamação cortical. E aí nós temos um outro parâmetro, IFTA, que é inflamação em áreas de fibrose. O que significa? O percentual das áreas de fibrose que apresentam inflamação. Por que é importante eu, como patologista, ir para a área de fibrose e falar se tem inflamação nela? Por quê? Nós sabemos que uma boa parte dos casos diagnosticados com fibrose intersticial, na verdade, indicam fenômenos aloimunes, ou que já aconteceram, ou que vão acontecer, ou que estão acontecendo. O que geralmente indica que aquela fibrose tem uma maior relação com rejeição?
a presença de inflamação nas áreas de fibrose. Quando esta inflamação é moderada ou acentuada, ou seja, pega mais de 1/4 da área fibrótica, existe uma maior tendência à associação com o diagnóstico de rejeição crônica. E ela também pode estar presente em outras condições, mas deve alertar principalmente para o diagnóstico de rejeição crônica. Aqui eu coloquei como exemplo, só para a gente treinar, 2 biópsias renais. Imaginem que é a coloração de Masson. As áreas normais elas ficam vermelhas e as áreas de fibrose elas ficam azuis. Se a gente pegar essa primeira biópsia e a gente for avaliar o parâmetro I, as bolinhas amarelas indicam inflamação. Se a gente pegar essa biópsia aqui e for avaliar o parâmetro I, inflamação intersticial, é inflamação intersticial no córtex viável. Está só uma pequena parte da inflamação no córtex viável, então a gente chama de I1, é uma inflamação leve. Fibrose intersticial, está pegando mais ou menos 30%, 50%, quase 50% do córtex, então é uma fibrose moderada. Total de inflamação, avalia áreas viáveis e fibróticas, está pegando mais ou menos uns 50%, é moderada. E inflamação em áreas de fibrose, percebam que da área de fibrose, mais de 50% dela está inflamada, então é o que a gente chama de IIFTA 3. Agora vamos ver a biópsia de baixo, inflamação intersticial. Aqui a gente observa que a inflamação já pega mais o interstício viável, e está pegando boa parte dele, então I2. Fibrose intersticial é a mesma quantidade de fibrose da outra biópsia. Total de inflamação é o mesmo da outra biópsia. Inflamação em áreas de fibrose. Percebam que a inflamação pega mais a área viável que a área de fibrose. Então, vocês podem observar que são biópsias que há pouco tempo atrás elas seriam descritas da mesma maneira. Se a gente pegar um critério de 2013, por exemplo. Hoje em dia, não. Essas 2 biópsias podem indicar rejeição mediada por células T. E por que essa sopa de letra? Por que ela aumenta? Porque eu consigo mostrar aqui, por meio dessa codificação, que é muito provável que a biópsia com rejeição B vai responder melhor a uma pulsoterapia, a um tratamento, do que a biópsia A. Por quê? A inflamação ela vai pegar muito mais o córtex viável do que a área de fibrose, certo? E esses critérios são importantes para a gente graduar quanto da rejeição ou de qualquer processo inflamatório, certo? A gente pode considerar outros processos, como BK vírus, está pegando a área viável e a área de fibrose. Então, é importante a gente compreender essa explicação e a sua importância. Agora nós vamos, já caminhando para o final, e vamos para os parâmetros vasculares. Começando pela arterite. Qual o conceito de arterite? É inflamação na camada íntima de artérias de médio calibre. É a inflamação da artéria, que atende pela abreviatura V. V de vasculite, certo? Ou de Vessel. O que geralmente a arterite indica? Rejeição. Se vocês me perguntarem qual é a alteração morfológica que você vai ver na biópsia e você vai falar, não, gente, isso é muito, muito provável que seja rejeição. É glomerulite? É pericapilarite? É tubulite? Não, é arterite. Se eu vi arterite, aquilo ali para mim dificilmente não será rejeição. Qual que é o grande problema? Ela é alteração mais específica, porém ela é pouco frequente. Ela está presente em casos de maior gravidade, enquanto geralmente as biópsias pegam casos de menor gravidade sem envolvimento vascular. E ela pode estar associada, quando muito intensa, a necrose da parede do vaso e trombose do enxerto. O que é a arterite? É a presença de células inflamatórias. Percebam que, assim como na glomerulite, a gente observa o endotélio com alterações reativas, fica um endotélio mais saltado, e a gente começa a observar a presença de células inflamatórias entre as células endoteliais, levando à semioclusão do vaso. Qual que é a diferença, certo? A gente pega assim uma outra vasculite. As outras vasculites, geralmente a inflamação, ela pega toda a parede do vaso e da necrose. A arterite da rejeição, ela começa pelo subendotélio e depois que ela vai pegando o restante do vaso. A alteração crônica do vaso é o espessamento fibroso intimal de novo, que consiste no espessamento fibroso da íntima de artérias interlobulares amostradas, sendo sempre importante, se observa esse espessamento fibroso no pós-transplante precoce, 2 meses, 3 meses,
Muito provavelmente essa fibrose veio do doador. É um caso de nefroesclerose, aquele doador tinha algum grau de hipertensão, diabetes, e o vaso já veio com uma certa fibrose. Porém, se essa fibrose ela é de novo e ela surge após o primeiro ano de transplante, existe uma grande associação com o diagnóstico de rejeição crônica, com componente vascular, principalmente se eu observar células inflamatórias na parede do vaso. Então, aqui nós temos um espessamento fibroso intimal bem discreto, bem delicado. Aqui já um pouco mais evidente, a coloração de Masson mostra bem esse espessamento fibroso intimal. Uma característica que ajuda a dar o diagnóstico de provável associação com rejeição é a multilaminação da limitante elástica interna, que indica a formação de neo íntima. A presença de neo íntima indica que houve ciclos prévios de agressão a esta camada íntima e houve a formação de uma nova camada íntima. E aqui nós temos em fase avançada, com acentuada estenose do vaso e infiltração de células inflamatórias. E temos a pericapilarite, que anda junto com a glomerulite. O que é pericapilarite? A infiltração leucocitária agredindo o endotélio do capilar peritubular. Para que nós consideremos a pericapilarite como significativa, ela tem que pegar pelo menos 10% dos capilares peritubulares corticais. O que capilarite, pericapilarite significa? Se for isolada, não ajuda muito, mas ela indica rejeição mediada por anticorpos, uma grande possibilidade quando associada à glomerulite. Pericapilarite isolada é um achado pouco específico. Então, se você pega uma biópsia de transplante com NPA, pericapilarite leve, e não tiver glomerulite, a gente não pode atribuir aquela pericapilarite a uma rejeição mediada por anticorpos. A gente tem que procurar outros elementos. Então, aqui nós temos a pericapilarite, o capilar peritubular ele fica mais evidente, com células inflamatórias evidentes no seu interior, e também com alterações reativas em células endoteliais. Quando a gente soma o score glomerulite e pericapilarite, nós temos o score de injúria microvascular, que varia de 0 a 6, e quando maior ou igual a 2, apresenta maior associação com rejeição mediada por anticorpos. Quando maior ou igual a 2, ele pode inclusive substituir o C4D em biópsias para o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos. Ele não é específico e pode estar presente em outras condições. Outros parâmetros, geralmente não associados com rejeição, exceto o último, que é de microscopia eletrônica, são aumento de matriz mesangial, que é útil para avaliar rins de receptores com diabetes, certo? Que o aumento de matriz mesangial caracteriza a nefropatia diabética. A hialinose arteriolar, que antigamente tinha uma associação muito grande com toxicidade à ciclosporina, mas hoje a relação é maior com doença hipertensiva, com senescência do enxerto, e um parâmetro de eletrônica, que é a multilaminação da membrana basal de capilares peritubulares. E nós temos também o score PVL, que é o score para se avaliar a nefrite por poliomavírus. No que consiste o score PVL? Consiste em você quantificar a porcentagem de túbulos que tem ou inclusões virais na microscopia óptica ou positividade para o antígeno SV40, a imunohistoquímica, certo? Você quantifica um ou outro e dá a porcentagem de túbulos com pelo menos ou uma inclusão ou positividade na imunohistoquímica. E aí você gradua as classes da nefrite por BK vírus. A gente vai ter uma aula para detalhar isso melhor e eu vou voltar aqui nesta classificação que foi consolidada no último Banff em Pittsburgh. E por último, e não menos importante, e não menos polêmico, nós temos o C4D, que é um subproduto de ativação da via clássica do complemento, que pode ser avaliado por imunohistoquímica ou imunofluorescência. Na nossa rotina, a gente avalia mais por imunohistoquímica. O que significa uma biópsia com positividade para C4D? Significa que ela tem rejeição? Nem sempre. O que significa? Que ali existe ativação do sistema complemento. O C4D é uma fração mais estável de clivagem do componente C4 do complemento, e ele pode ser detectado pela imunohistoquímica. O C4D, quando associado a parâmetros de inflamação microvascular e DSA, contribui para o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos.
porém ele pode ser positivo em outras condições, como em transplantes ABO incompatíveis, e lesão de isquemia e reperfusão são algumas condições que podem positivar C4D e não ter relação com rejeição. Como é avaliada a positividade para C4D? Nos capilares peritubulares. Eu não avalio o glomérulo. O glomérulo, naturalmente, vai ter uma tendência a ter uma positividade pelo menos fraca para C4D. E eu avalio a marcação linear completa e o percentual de capilares peritubulares com marcação C4D positiva. Então, aqui nós temos um sumário dos parâmetros morfológicos avaliados pela classificação de Banff, aqui divididos entre os parâmetros de lesões agudas, os parâmetros de lesões crônicas. Percebam que eles têm o C na frente da letra que indica o compartimento, e aqui os parâmetros que indicam lesões agudas e crônicas sobrepostas. E qual que é o papel da microscopia eletrônica na biópsia de transplante renal? Idealmente, ela deveria ser feita em todos os casos, mas, infelizmente, ela é reservada para alguns casos selecionados. Ela é útil para avaliar alterações incipientes de rejeição, como glomerulopatia do transplante na fase inicial, alterações reativas em células endoteliais e também para avaliar rejeição crônica, quando a gente avalia a presença de multilaminação da membrana basal de capilares peritubulares. E, obviamente, o enxerto ele pode ter glomerulonefrite, recidivada, de novo, todas aquelas que nós discutimos anteriormente. Então, a eletrônica tem papel para o melhor diagnóstico dessas condições. Pessoal, o assunto é denso, o assunto é extenso, ainda tem muito que ser discutido. Eu espero ter contemplado algo nessa aula introdutória de hoje. Eu estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos, e eu agradeço pela atenção. Excelente, André. Obrigado. Eu queria perguntar uma coisa em relação ao BK vírus. Uhum. Se você tem visto nos diagnósticos a positividade do SV40. Uhum. Sim. Na maior parte dos diagnósticos de nefrite por BK vírus, eu vejo positividade na imunistoquímica para o SV40. Existem casos, sim, onde essa positividade pode não ser observada, mas, no geral, quando a gente tem a inclusão, grande parte dos casos, eu não sei te falar a porcentagem, grande parte dos casos será SV40 positivo, e mesmo casos sem inclusão podem apresentar positividade. Ele realmente aumenta a acurácia do diagnóstico. Obrigada. E a outra coisa, eu queria te perguntar, assim, as rejeições mediadas por anticorpos são C4D negativos. Pronto. O que você quer saber dela? Tem muita coisa. Eu quero saber quais são as pistas que você dá, se você não tem, por exemplo, todos os parâmetros para juntar os critérios, né? Ótimo, pois muito bem. Quando que eu vou suspeitar de uma rejeição C4D negativa? Aí eu vou entrar com o índice de injúria microvascular, certo? Em primeiro lugar, qual que vai ser a rejeição que geralmente vai ser C4D negativa? Vai ser a rejeição crônica. Vai ser aquela rejeição que eu vou observar duplicação, muita duplicação, uma glomerulite considerável, uma pericapilarite considerável, inflamação intersticial. O score de injúria microvascular vai dar 3, 4, aí eu vou fazer o C4D e ele vem negativo, certo? Então, é este caso que geralmente vai ser a rejeição C4D negativo. Geralmente, os casos de rejeição aguda, hoje denominados ativa, certo? Tem um menor percentual de rejeição C4D negativo. O que eu posso esperar da evolução dessa biópsia? Como é que a rejeição C4D negativa ela vai se comportar? Se eu pegar uma rejeição crônica, C4D negativa e uma C4D positiva, não existem diferenças em termos de evolução clínica entre esses dois fenótipos de rejeição. Obviamente, pelo fato de o diagnóstico ser mais de rejeição crônica, a tendência a responder às terapias atualmente disponíveis é menor, mas não pelo C4D, e sim pelo fato de já ser um quadro mais crônico. É basicamente isso. Nesse caso, eu vou realmente depender muito da pesquisa de DSA.
Mas aí você me pergunta, uma situação que não acontece tão raramente assim. Você tem aquele quadro morfológico lindo, o C4D foi negativo e o DSA foi negativo. O que a classificação de Banff fala a respeito disso? Esse é o diagnóstico de rejeição mediada por anticorpos histológica. E no último Banff de Pittsburgh, o que se alega? Você pode sim considerar este caso histologicamente como uma rejeição, mas você tem que alertar que, por não haver o DSA, provavelmente vai ser um fenótipo mais indolente de rejeição, certo? Do que uma rejeição DSA positivo. O DSA é um marcador de pior prognóstico para a rejeição. Mas ainda é um diagnóstico realmente que é nebuloso, porque a gente tem que afastar outras entidades, como glomerulonefrite, microangiopatia trombótica. Eu espero ter contemplado um pouco. Obrigado. Nada. André, aproveitando aí o gancho dessa situação, boa noite. Parabéns pela aula. Obrigado. O que acontece, muitas vezes, a gente pega uns casos e sempre é a mesma dúvida desse caso que você falou, rejeição histológica com glomerulite, pericapilarite, parecendo ser realmente aguda, porque ninguém vê característica de glomerulopatia do transplante, Sim. Mas o C4D negativo e o DSA negativo. Aí a gente fica na dúvida, pede revisão de lâmina, aí a Adriana revê a lâmina, aí mostra para o André, e no fim, todo mundo concorda que ali tem uma injúria microvascular e não tem evidências de nenhuma coisa crônica. Sim. Aí a gente vai tratar, porque o paciente está com disfunção renal, né? Mas aí a gente tem dificuldade nesse melhor tratamento, porque a plasmaférese, para remover aqui anticorpo, se eu não vejo DSA, né? Aí a gente acaba fazendo rituximab, fica na dúvida se faz a plasmaférese ou faz a imunoglobulina. Você nunca sabe direito se isso está correto, se não está, porque a literatura também não... Cada um faz do seu jeito. Sim. E aí, assim, não existe outra condição, se eu tivesse achado, que possa justificar, né? Existe a possibilidade de ser um outro anticorpo que não seja um DSA, né? Ou existe a possibilidade de realmente a ativação do complemento ser um anticorpo que não fixa bem complemento, né? Ou você tem uma outra explicação. Eu sei que aqueles seus endates iam ajudar a gente, mas estão longe da realidade, né? Exatamente. Uma outra explicação que sempre deve ser considerada é de uma glomerulonefrite mesmo, certo? O ideal nesses casos é que seja pelo menos coletada uma imunofluorescência e que assim, a gente afaste muito, ou pelo menos o máximo possível, a possibilidade de que aquilo seja uma glomerulonefrite. Mas não sendo uma glomerulonefrite, aí realmente a gente está perante essa situação delicada, tanto para nós como patologistas, porque a gente quer sugerir um diagnóstico que a gente não tem critério suficiente, quanto para o clínico pelas dúvidas que isso levanta. Aí você falou exatamente no outro ponto que eu ia lhe perguntar, que era a imunofluorescência. Você mesmo na sua aula falou da imunistoquímica para o C4D, da microscopia óptica, de todos os métodos, e não falou da fluorescência. Só se... E essa é uma grande questão. A gente não faz a fluorescência de rotina para biópsia de transplante, né? Você faz a microscopia óptica e o C4D. Sim. E aí a gente tem uma indicação de fazer quando tem uma doença de base, que é uma glomerulopatia, e o paciente tem uma proteinúria, ou quando tem uma disfunção com uma proteinúria discreta e alguma hematúria, quando você tem uma suspeita de uma glomerulopatia. Sim. Mas nesse caso aí, que poderia ser uma glomerulonefrite, que eu não consegui diagnosticar só com a microscopia óptica, a fluorescência faria diferença, né? Faria. Quando tem uma glomerulopatia do transplante, a fluorescência faria diferença. Mas, geralmente, quando tem uma glomerulopatia, tem proteinúria, a gente já pede. Mas uma situação que não tem e que a gente não pede, você acredita que deveria pedir para todo mundo? Olha, eu vou citar o exemplo de um estudo que pegou pacientes, eu não tenho o estudo aqui, mas eu lembro claramente do resultado dele. Pegou pacientes que tinham sido transplantados por membranosa, certo? E eles foram fazendo biópsias protocolares, mesmo sem ter proteinúria, mesmo sem a doença recidivar clinicamente. E um ano antes desse paciente começar a ter proteinúria, começou a ter depósito nas alças. Interessante, não eram os depósitos característicos da membranosa, eram mais segmentares, mostrando que realmente, o que aconteceu? Você pegou a doença desde o começo, certo? Então,
eu estou utilizando o resultado desse estudo, que é da membranosa, para mostrar que muitas glomerulopatias, no paciente transplantado, elas seguem uma outra lógica. Você tem uma oportunidade maior de pegar a doença em uma fase mais precoce, mostrando que a gente deve sim fazer mais imunofluorescência para detectar essas condições. Isso aí também está demonstrado na IgA, né? Que você pode encontrar depósitos, né? Mesmo que ele não tenha ainda hematura microscópica e mesmo que ele não tenha disfunção renal. E só mais na frente que isso poderia aparecer, embora não vai mudar o curso da história, porque você não vai fazer nenhum tratamento, né? Sim, sim, sim. Agora, a questão é assim, aumentar o número de punções, né, para fazer, porque a gente pega, quando a gente pede a fluorescência, geralmente ela vem positiva porque a gente pede muito direcionado para a assistência clínica, né? Sim, sim. Mas no caso da glomerulopatia do transplante, a gente já pede porque tem proteinúria. Mas a gente não pede em todos os casos. Um grande número de casos, a maioria não se pede, porque se suspeita ou de NTA, ou injúria isquemia reperfusão no começo, ou então de rejeição crônica, enfim. Quando a gente tem um diagnóstico de uma rejeição histológica que não corrobora por C4D ou DSA e tem comprometimento glomerular, o ideal é você afastar outras glomerulopatias, para você realmente atribuir aquela lesão à inflamação microvascular. Entendi. Tá ótimo. Obrigada. Eu não vou perguntar mais não, porque eu ia perguntar da fibrose, mas eu vou perguntar só noutra vez, que essa ainda é mais complicada. Mas outra vez você ainda vai falar mais em algum momento, né? A gente vai ter 4 encontros de transplante. Esse inicial, um só para rejeição mediada por anticorpos, um só para rejeição mediada por células T, onde vai entrar a fibrose. A crônica, né? Pois E é o nessa aí que eu vou perguntar. A gente vai adentrar um pouco mais. Tá ótimo, Bruno. Não sei se mais alguém que está assistindo quer perguntar. Vocês querem, pessoal? A hora é essa. Quem estiver tendo contato com essa exposição, com patologia do transplante pela primeira vez, começar, não se assustem, a gente vai ficando acostumado com o tempo, com a sopa de letrinhas. Ela, às vezes, é um pouco estranha até para mim, mas eu acho muito legal, porque ela padroniza. Eu consigo mandar... Eu posso dar uma biópsia de... Obviamente, eu não faço isso, porque a gente tem que descrever, mas só pelas letras. Mas talvez ela não permita a individualização do caso, porque cada caso é um caso, né? Com certeza. André, vou fazer, já que ninguém perguntou mais coisas aí, a gente tem visto alguns casos de pacientes transplantados de fígado e fazem proteinúria nefrótica e o diagnóstico é glomerulonefrite membrana proliferativa. E a gente tem visto muitos atualmente, porque a Regina aposentou-se, não está fazendo este ambulatório, e eles estão sendo encaminhados para a gente, né? Certo. E aí, mas com frequência a gente não tem encontrado, digamos assim... Vírus C? Vírus C, outra causa, né? O que você teria a dizer sobre isso? Microangiopatia por inibidor de calcineurina, outra coisa? Pois é. Essa glomerulonefrite membrana proliferativa, ela tem imunofluorescência positiva? Algumas não. Algumas não. Porque se a gente pegar que tem imunofluorescência negativa, aí a gente afasta a glomerulopatia membrana proliferativa tradicional. Aí a gente vai ter que correr atrás de condições relacionadas ao transplante. Uma microangiopatia trombótica crônica, uma toxicidade ao inibidor de calcineurina em altas doses, e até mesmo uma rejeição mediada por anticorpos que vai dar um padrão membrano proliferativo. Então, nessa situação que você pega uma glomerulonefrite com padrão membrano proliferativo em um paciente de transplante hepático, não encontra relação com vírus C, nem imunofluorescência positiva, aí a gente vai ter que considerar essas possibilidades aloimúnicas. Mas, André, o problema é que nesses casos aí,
você não tem microangiopatia trombótica, nem na biópsia, nem em exames laboratoriais sugerindo, e o rim é o rim nativo, não é um rim transplantado para ter uma rejeição crônica, mediada por anticorpo, seja lá o que for, porque é um rim nativo. O fígado é que é transplantado, o transplante isolado de rim. Aí eu lhe pergunto, isso poderia ser só a manifestação da toxicidade dos inibidores de calcineurina no rim nativo, que é mais susceptível do que o enxerto renal a essa nefrotoxicidade, por ser um rim normal, com inervação normal, diferente do rim transplantado? Você pode ter a duplicação como um efeito da toxicidade dos inibidores? Pode. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela resposta anterior, que eu estava pensando em transplante duplo. Fígado, rim, eu estava pensando que o rim também era transplantado. Então, esquece a resposta anterior. Em relação à toxicidade, sim. A toxicidade crônica por um inibidor de calcineurina, vamos pensar, o inibidor de calcineurina, onde que ele vai dar lesão inicialmente? É no vaso, certo? Então, uma das manifestações, da lesão vascular crônica pode ser uma glomerulopatia com padrão membrano proliferativo, no contexto de o rim não ser transplantado, né? Então, eu acredito que esses casos que estão aparecendo até relativamente frequentes, né? E o paciente, nesse caso aí, que a Paula citou, eles evoluem com perda de função. Esse, inclusive, perdeu o rim e está transplantado de rim agora, entendeu? Ponto do fígado, dos imunossupressores, talvez, né? Então. Só uma dúvida, a imunossupressão do fígado, ela costuma ser mais alta do que a do rim? Mais baixa, né? Porque o rim é menos imunogênico. O fígado, mas ela é mais baixa, mas o rim nativo é mais suscetível à injúria nefrotóxica do inibidor de calcineurina. Entendi. Isso acontece tanto no transplante hepático quanto no transplante cardíaco, a perda do rim nativo pela toxicidade, entendeu? Pronto, legal. E é mais precoce do que a perda do rim transplantado, entendeu? É porque, além desse caso que a Cláudia citou, que estava internado recentemente, a gente tem visto outros. Um, inclusive, foi biopsiado hoje. Pois a principal explicação, como imunofluorescência negativa e sem relação com vírus C, é sim a toxicidade. Certo. Obviamente, outras causas mais raras, se você for pensar assim, se esse transplante foi por uma deficiência de alfa-1 antitripsina, a deficiência de alfa-1 antitripsina pode dar uma glomerulopatia com padrão membrano proliferativo. Mas eu acredito que não é a principal causa de transplante hepático que vocês recebem no serviço. Mas é uma outra possibilidade a ser considerada. Interessante. Obrigada. Nada, que isso. Eu acho que... André. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo jóia. Rapaz, uma coisa que eu percebi na classificação de Banff é que sumiu uma coisa que antigamente você falava muito para a gente, que sugeria toxicidade por inibidor de calcineurina, que era a vacuolização que tinha nas células tumorais. Isso saiu de vez? Ninguém valoriza nada mais isso? Na verdade, eu fui aos Banffs de 2013, 2015, 2017 e 2019. Eu nunca vi ninguém falando de vacuolização, não. Eu já vi. Eu vejo em artigo e tudo mais, mas é aquela alteração assim que a gente tem que mencionar, mas assim com muita delicadeza, para realmente, se tiver uma associação com um nível sérico elevado, tem associação, mas ela realmente não é específica. Então, coisas que eu não tenho falado muito é a vacuolização, a hialinose nodular, que antigamente acreditava-se que tinha uma grande relação com o inibidor de calcineurina, hoje nem tanto. A gente tem que mencionar, o paciente deve ser considerado essa possibilidade, mas não tem mais aquela relação clínico-patológica tão evidente. Como é que pode, né? Explica um negócio desse. Uai, olha, gente, eu já fui a 4 Banffs, eu só faço ficar sentado e ver as discussões. É que nem o Congresso Nacional, tem alto clero e tem baixo clero. O que eles discutem lá, aí eu fico... E não pensem que é uma discussão harmônica, não, viu?
Esse ano a briga vai ser online ou não? Pois é, eu estou tentando achar alguma coisa de online, mas nada. Até o próprio site da associação, né, que Banff é uma associação, não fala de especificamente quando vai ser. Era para ser em outubro deste ano, né? Mas acredito que as próprias pesquisas foram prejudicadas pelo Acredito que sim. Pelo contexto da pandemia, né? Algo mais? Bom, então, gente, eu gosto muito de falar de transplante, viu? Eu gosto de rir nativa, mas eu gosto muito de transplante. Meu doutorado foi em transplante, então Que bom. eu deixo o transplante do lado do meu coração que nem o rim nativo, é 50%, 50%. Pois então, a gente continua daqui a 15 dias, vamos entrar um pouco mais na rejeição mediada por anticorpos, tá certo? Ok. Obrigada. Eu acho que caiu a conexão aí da Cláudia. É verdade. Pois um abraço, depois me lembrem só de mandar a aula gravada, tá certo? Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado aí, André. Boa noite. Boa noite. Tchau.